Corrigi a primeira atividade da semana passada. Primeiro, uma escada medindo 10 metros está apoiada em uma parede e no chão conforme mostra a figura. Tenho ela. A distância x do pé da escada até a parede vertical mede. Aí temos os dados de seno, cosseno e tangente, um valor aproximado, ok? Essa escada forma um ângulo de 60 graus com a parede. Então essa é a nossa referência para essa questão. Está aqui nosso ângulo de 60 graus. E a partir daí a gente vai nomear os lados desse triângulo retângulo. Primeiro, a parte da escada é a hipotenusa. Ela é a medida maior dessa figura triangular. O x, como é um ângulo que é uma medida que está próxima de 60 graus de nosso ângulo de referência ao cateto adjacente. E o cateto oposto é a medida que está mais longe desse ângulo de 60 graus. Vocês já viram várias vezes as três fórmulas trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Eu tenho que, a partir daqui, escolher uma delas, julgar pela figura qual delas vai ser a adequada. Dentre os três lados, eu quero saber a distância x. E o x é um cateto adjacente. Então, eu vou procurar das fórmulas que tem cateto adjacente. Temos o cosseno e temos a tangente. Então, aqui a gente já elimina nessa questão o seno. Segunda coisa, entre o cateto oposto e hipotenusa, quem tem uma medida já demonstrada, já apresentada para a gente poder usar, é a hipotenusa. Então, dentre o cosseno e a tangente, aqui tiver a hipotenusa é o que a gente vai usar. Que nesse caso é o cosseno. Então, eliminamos a tangente desse exemplo. Vamos pegar o cosseno e vamos começar a trabalhar com ele. Primeiro passo dessa fórmula, para criar uma regra de 3, eu vou substituir. Cosseno de 60, tem aqui na informação da questão. É 0,50. Cateto adjacente, aí eu olho para a figura. Cateto adjacente é o nosso x, aqui eu vou procurar. Hipotenusa é a medida da escada, o comprimento dela, 10 metros. E eu fecho aqui a regra de 3 com 1 aqui à esquerda. A partir daqui é uma regra de 3 que a gente multiplica proporcionalmente, em forma de x. 1 vezes x, x. 0,50 vai multiplicar o 10. Aí multiplicar um número por 10, eu mexo com a vírgula. Nesse caso, a vírgula que está na esquerda vai dar uma casa para a direita. Então, ele vai ficar entre o 5 e o 0. Então, só dá 5 metros. Alternativa A. Segunda questão do Saeb. Duas ruas de uma cidade cearense encontram-se em P, formando um ângulo de 30 graus. Na rua Rita existe um posto de gasolina chamado G, que fica a uma distância de 2.400 metros de P, conforme a ilustração abaixo. As duas ruas se encontram aqui em P. Tem um posto de gasolina G, que ele é esse aqui nessa posição, na rua Rita. Ele está a 2.400 metros de P, conforme a ilustração abaixo. A distância D em metros do posto G à rua Reila é aproximadamente igual. Aí a rua Reila é essa. Vou sair do ponto G, quero chegar a ela. Eu estou chamando essa distância de distância D. Temos aqui as alternativas possíveis para vocês marcarem. Temos os dados de seno, cosseno e tangente para usar um deles. E como temos uma figura triangular, vamos colocar os nomes. Nesse caso, o 90 graus está aqui. Então, nossa hipotenusa é essa medida aqui em diagonal. Nossa referência é 30 graus. Então, a medida mais próxima de 30 graus é essa, que está na horizontal. Então, essa é o nosso cateto adjacente. E a medida aqui vertical, que é a medida D, é o nosso cateto oposto, que eu vou atrás de calcular. E, novamente, a gente vai ter os valores trigonométricos e escolher uma das fórmulas. Primeira parte. O que eu quero calcular na figura é o lado D, que a gente define como cateto oposto nessa figura. Então, ou é uma questão de seno, porque tem cateto oposto, ou é uma questão de tangente. Mas não é uma questão de cosseno, porque cosseno não tem cateto oposto. Eliminamos ela. Na figura, além do ângulo de 30 graus, eu tenho a medida dessa rua de 2.400 metros. E na figura, essa parte dela é hipotenusa. Hipotenusa existe no seno, mas não existe na tangente. Então, a tangente aqui também é descartada. Sobrando uma questão de seno para ser respondida. E vamos substituir aqui. Seno de 30 graus a gente tira da informação da questão, é 0,50. Cateto oposto é a medida que eu vou descobrir.
ela está sendo chamada de D nessa questão, poderia ser outra letra. A hipotenusa é a medida dessa rua em diagonal, 2.400 metros. E só para fechar a regra de 3, eu vou colocar um embaixo do 0,50. Regra de 3, vamos multiplicar em forma de proporção. 1 vezes D é D. E a outra em diagonal que a gente vai multiplicar, 2.400 multiplica 0,50. Aqui uma dica. 0,50 é a mesma coisa que 1 meio. Então, aqui é uma questão de multiplicação que, em vez de o valor aumentar, ele diminui. Você multiplicar algo por 0,50, multiplicar por 1 meio, é calcular a metade de algo. Então, a metade de 2.400, 1.200 metros, porque eu estou fazendo uma medida. Então, alternativa A também.